Olá, bem-vindo ao Papo de Gastronomia do Diário do Comércio. Quem nunca disse, ao se deparar com uma comida sem graça e sem tempero, que parecia comida de hospital? Pois é, se até alguns anos atrás a comida servida para pacientes e acompanhantes nos hospitais era algo sem cor e sem gosto, hoje a coisa mudou. A gastronomia do afeto, aquela que conforta e ajuda a curar o corpo e a alma, tem feito cada vez mais parte do dia a dia dos centros médicos. Em parceria com o Corpo Clínico, a cozinha dos hospitais tem incrementado cardápios, inserido ingredientes da cultura local e tornado tudo mais cheiroso e saboroso. Tudo isso, é claro, sem se descuidar das restrições e necessidades nutricionais de cada paciente. E para saber como fazer tudo isso, garantindo a qualidade da alimentação, a segurança sanitária e ainda controlando os custos, a gente vai conversar com a gerente do Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa de Belo Horizonte, Vanessa Ferreira. A Vanessa é nutricionista com 18 anos de experiência e MBA executivo em Gestão de Saúde pela Fundação Getúlio Vargas. Ela é a gerente responsável e responsável técnica do Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa BH, supervisionando a produção de mais de 3 milhões de refeições anuais. Essa comida é distribuída em 2 hospitais, a Santa Casa e o Hospital São Lucas, além de 3 ambulatórios especializados da Santa Casa. Vanessa, muito obrigada por conseguir um espaço na sua rotina corrida para conversar com a gente. Olá, boa tarde. Olá, seja bem-vinda. Então, tem essa coisa, esse estereótipo, essa imagem de que comida de hospital é macarrão sem sal e sem cor. Parece que isso mudou, né? Parece que isso já faz um tempinho que não é mais assim. Qual que é a importância, né, dessa culinária, né, dessa comida que chega, né, não só quentinha e nutricionalmente correta, mas que chega com sabor, que chega com carinho para o paciente? Essa história já foi antiga, né? Já se passou o tempo onde a comida de hospital era uma comida padrão, aonde era entregue para o paciente uma comida totalmente sem sal, né? Hoje em dia, a gente segue, né, o cardápio conforme as prescrições médicas e dos nutricionistas. Hoje, na Santa Casa, a gente tem um chefe de cozinha mesmo, um gastrólogo, onde trabalha com toda a química, né, do condimento junto à comida, seguido por uma equipe de nutricionista que revisa esse cardápio em cima da nossa pesquisa de satisfação, que hoje ela é feita em tempo hábil. Então, tem toda a contribuição do nosso cliente com o corpo técnico da casa para que esse cardápio seja bem aceito, né? E como você falou, a gente tem a questão do custo, mas antes do custo a gente tem a questão da humanização e da aceitação desse paciente, porque a dieta ela faz parte desse tratamento. Hoje na Santa Casa, nós temos observações nutricionais, onde o nutricionista ele pode prescrever alguma característica especial desse paciente. Então, se ele come ou não algum tipo de carne, se ele tem aceitação a algum tipo de legume, se ele tem preferências alimentares, isso tudo pensando no melhor tratamento desse paciente. Então, a equipe técnica, ela faz toda a degustação, né, e também almoça na casa. Nós somos os primeiros clientes a reclamar e a questionar, né, essa refeição antes que ele desça para esse paciente, mas a pesquisa de satisfação em tempo hábil, onde o paciente pode opinar, né, e dar sua sugestão e nos orientar sobre o que é melhor ser feito para ele, tem nos contribuído bastante. Eu acho que o que governa e o que direciona muito bem esse trabalho, eu acho que é muito amor pelo que fazemos, né? Então, eu acho que é um propósito que a gente tem mesmo. Porque, como você falou, é um trabalho muito árduo, né? Diário, né? Com grandes desafios. Mas quando a gente faz aquilo que a gente gosta, automaticamente já reflete no resultado final do produto. Então, acho que é uma equipe aí, com muita gente de vários anos de casa, então, assim, realmente são dedicação e muito amor pelo que faz. Você falou, né? Tem um chefe
né, dentro da Santa Casa. Então, todo esse caminhar, essa evolução daquela comida, né, que tinha cara de hospital para hoje, tem também muita mudança de processos, né, muita mudança no dia a dia da cozinha e da equipe também. Hoje acredito eu, a equipe da cozinha, ela é muito mais diversa do que já foi no passado, né? Com certeza. Tem muito. Hoje, o nosso cliente, ele também é um cliente mais crítico, né? Em relação à qualidade também das entregas, né? Então, hoje, tanto o cliente quanto o próprio funcionário, né? Ele tem esse olhar de cobrança, né? Às vezes, vai para a rampa, o próprio funcionário questiona, olha aqui, não tá bom isso. Questiona o cozinheiro, pede para retornar, né? Além das nossas fiscais, nosso próprio operacional, ele também contribui bastante com a queixa. A gente recebe algumas coisas já terceirizadas, como os pães, frutas. Então, eles já questionam, olha, isso aqui não está legal, essa fruta, né, não está legal, esse pão veio assim, veio assado, não está cru. Então, a gente tem já esse olhar crítico também, não só do cliente, como também do funcionário, né? Ele tem contribuído bastante para a gente, para a melhoria desses processos. E o mundo, né? O mundo, tudo que vai mudando, as tecnologias, né? A forma a qual a gente consegue também avaliar os processos também é muito importante. Hoje a gente tem vários indicadores que contribuem bastante para que a gente tenha essa melhoria, como eu falei, a pesquisa de satisfação, a gente tem resta e ingesta, né? A gente tem risco alimentar, então tudo isso nos ajuda a monitorar, né? É importante que nessa pesquisa ela tem todos os monitoramentos de uma cozinha industrial. Então, o paciente ele pode responder desde a temperatura, do sabor, do gosto, do cheiro, do horário, da hidratação. Então, é uma pesquisa que contempla todos os setores, todas as áreas da cozinha. Então, nos traz um direcionamento muito preciso para esse trabalho. E ainda tem paciente e acompanhante que se surpreende com a qualidade, que eu posso dizer da minha opinião, porque eu já almocei, já jantei na Santa Casa como acompanhante. E foi sempre muito bom. Ainda tem gente que se surpreende ou essa imagem antiga está realmente se dissipando? Não, tem muita gente ainda, né? Existe ainda muita quebra para ser feita de paradigma em relação à comida do hospital. Dos trabalhos que nós estamos pensando em desenvolver, Dani, é colocar um QR Code com um bonequinho interativo falando um pouco dessa dieta. Por quê? Muitas das vezes o paciente ele recebe uma dieta hipossódica e ele não sabe que está comendo uma dieta que é já pobre, né, em sódio. Então, às vezes ele está comendo achando que aquele é o padrão livre, né, do hospital e não é. Realmente, o que falta ali talvez seja um entendimento melhor, né? Às vezes o médico até fala que a dieta hipossódica, mas às vezes pela simplicidade da pessoa, ela não consegue ter essa compreensão sobre essa dieta. Então, nós estamos pensando em desenvolver algo assim, sabe? Para ser um pouco mais esclarecedor para esse paciente. Porque quando eu era da clínica, muitas das demandas que eu entendi é que o paciente, às vezes, ele não sabia que ele estava recebendo uma dieta com padrão diferenciado. Então, às vezes, ele comia, achava que era uma dieta normal, livre, e não era. Era uma dieta IRC, uma dieta hipossódica, que é uma dieta já com o sódio reduzido, e dá muita diferença, né? Basta você fazer uma carne na sua casa sem sal, que por mais tempero que você coloque, a gente, né, como um bom brasileiro, a gente já está acostumado, e quando você põe na boca, realmente não tem um paladar dos melhores, mais agradável. Então, assim, as reclamações, elas são muito voltadas, né, para esse tipo de dieta que difere muito do cotidiano. Então, é as que a gente tenta trabalhar no máximo possível, né? Recentemente, a gente está tentando trabalhar com alho em pó, a gente está tentando envolver e desenvolver coisas novas e diferentes para essas dietas que são gargalos mesmo para a gente no cotidiano, né? Que a gente sabe que destoa muito. Então, é sempre as mesmas dietas. A dieta livre, a gente quase que não tem nada de reclamação. Pelo contrário, nós temos um índice de satisfação
a nível hospitalar muito alta, sabe? Nossa satisfação, ela está no padrão de usuário saudável, que é algo muito positivo, principalmente para a área hospitalar. Mas a gente trabalha aí na casa de acima de 80%, às vezes até acima de 90% de satisfação. É algo muito relevante e muito positivo. E é interessante porque, mesmo com as outras pesquisas na casa, a gente consegue cruzar as informações e elas batem. E agora também, em tempo real, a gente tem acompanhado e realmente a satisfação ela é muito boa. Sempre tem algo a melhorar, né, Dan? E é difícil porque não é só sobre a comida. Quando você alimenta, tudo conta, né? Do hospital. Tem a questão do ambiente, tem uma questão de você estar do lado de outra pessoa também que está doente, tem a questão da perda, né, das características organolépticas que o medicamento ele traz desse tratamento. Então, às vezes as pessoas não sentem o gosto tanto quanto, ou sente muito apurado. Então, tem várias coisas, né? Não come na mesa, para quem tem hábito de comer na mesa, como eu, é muito ruim, porque você acaba comendo um leito, né? O material que você vai comer que é diferente, né? Um talher descartável. Então, tudo isso contribui, eu acho, negativamente para esse tratamento, no sentido do paciente ter aceitação, né? Então, isso a gente tem aí essas desvantagens, né? Quando se fala de alimentação. Então, a gente tenta driblar tudo isso e tenta fazer de forma muito positiva essa alimentação. A gente está sempre fazendo datas comemorativas, a gente sempre coloca ou um adesivo, então a gente está sempre trabalhando com inovação e tentando desmistificar essa cara de hospital, de comida ruim, sem sabor, uma forma de acolhimento, né? Trazer aquela lembrança lá desde o seio materno, para a gente tentar mudar muito esse recebimento dessa refeição. Perfeito. E no caso específico da Santa Casa, não é só um volume enorme de refeições. A Santa Casa ela recebe gente do Brasil inteiro, né? Não é só de Minas inteiro, que já seria diversidade bastante, né? Então, cada região do estado come uma comida diferente, tem os seus sabores típicos, né? Os seus frutos, né? As suas bebidas, né, típicas, seus sabores das suas regiões, mas não bastasse Minas Gerais, a Santa Casa recebe pacientes do Brasil inteiro. Então, assim, conseguir fazer algo que atenda minimamente, né, o afeto dessas pessoas não é realmente tarefa fácil, porque, inclusive, de ingredientes que não vão ser achados, dependendo da época do ano, né? Ingredientes que realmente não se usa, né? Em Belo Horizonte, você vai achar no mercado, só no mercado central ou não vai achar, né? E isso tudo entra o próprio fazer de alguns alimentos que a turma da cozinha às vezes não está acostumada, né? Você aprende, você domina, mas não faz aquilo no dia a dia, então demora mais tempo. E isso tudo está inserido numa rotina muito pesada, uma rotina industrial. Um hospital do porte da Santa Casa, ele é uma cidade funcionando, né? Uma rotina de indústria. As coisas não podem atrasar, porque senão você não chega no fim do dia cumprindo todas as obrigações, né? Então, eu fico daqui imaginando o quanto que é realmente delicado, ao mesmo tempo que é tão delicado, mas é um fazer industrial, né, exaustivo para dar conta de cada detalhe desse, né? Com certeza. Um dos desafios foi o título que nós recebemos, que nós somos o primeiro de Minas, que foi o Green Kit, que é um desafio, né? A gente não trabalha com tempero industrializado, então a gente produz o nosso próprio tempero, né? E tem várias regras e normas
para conseguir esse título, então aí também é um dificultador, mas em consequência ele traz também uma comida muito mais perfumada e saborosa, né? O fato de trabalhar com as ervas, né, in natura, ela agrega muito valor, né, nesses alimentos. Um dos dados interessantes, Dani, que você falou, realmente, a Santa Casa ela é como se fosse um hospital por andar. Né? Nós estamos falando de 100 leitos por andar. Então, é como se fosse um hospital por andar do interior, né? Os hospitais do interior tem isso, né? 50, 80 leitos, não chega nem a 100 alguns. Então, nós somos um por andar e aí a gente atende um grupo todo, né? Então, a gente faz tanta comida centralizada quanto descentralizada, porque a gente também transporta comida, né, para outros locais. Mas eu tenho alguns dados curiosos aqui, né, de produção. Então, eu tenho aí 210 quilos de arroz, né, nós temos aí 110 quilos de feijão, nós temos, no mínimo, 400 quilos de legumes, tudo por dia, tá? Uau! Nós temos aí meia tonelada de carne, né? Se for contracoxas, por vez, é 390 quilos. Então, nós temos 25 quilos de café, nós temos 250 quilos de fruta, nós temos aí 2.500 pães dia. Então, assim, é para sustentar um batalhão, né, de pessoas, é muita responsabilidade. A gente fica no 13º andar, então, assim, subir com tudo isso, produzir tudo isso, depois descer com tudo isso, é muito desafiador mesmo. Tem hora que eu falo que, assim, é a mão de Deus mesmo, porque a gente fica pensando como é que, quando eu vou fazer o fechamento, né, anual do número de refeições, eu falo, Deus está com nós mesmo, né? Porque é humanamente impossível pensar nos números, no quantitativo e nas não conformidades que são mínimas, né? São mínimas, não posso falar que não acontece, mas são mínimas, né, em relação ao volume que é feito. Eu falo que tem na casa da gente produzindo para 3, 4, 5 pessoas, a gente não deixa de acontecer, quem dirá para o volume que a gente faz diário. E é assim, eu passo, às vezes, meses sem ter não conformidade. Esses dias para trás eu falei, gente, eu estou caminhando para 19 anos, eu não escuto falar na Santa Casa de comida azeda. Não escuto. Nunca ouvi falar. Então, assim, assim, um negócio que é extraordinário, com o calor, a gente faz muito controle de temperatura, de preparação, mas é muita comida, né, Dani? É muita comida. Então, assim, é muita gente trabalhando. Então, aonde tá na máquina, né, tá no ser humano, a gente é munido de erros, né? E aí eu falo que Deus protege mesmo. Porque por mais que a gente monitore, por mais que a gente olhe, alguma coisa pode escapar, mas tem dado muito certo. Né? Graças a Deus as coisas têm acontecido de forma muito plena, com muito trabalho, com muito esforço, muita dedicação de uma equipe como um todo, né? Com um número que não é expressivo, né? São 135 pessoas, é um número pequeno para tanto trabalho, mas que tem dado certo, graças a Deus. A gente tem recebido muito elogio, que você me perguntou, né, se surpreende, é muito interessante, porque sempre que tem uma pauta da comunicação e que pergunta de algum serviço da casa, a gente sempre é citado. Eu levo cada susto, porque assim, eu falo, ai meu Deus do céu, falou bem, graças a Deus. A gente teve uma reportagem recente do transplante, aí que o paciente fala, né, do processo, do transplante e tal. Ele fala, mas a gente não pode esquecer de falar da comida que é muito boa. Então, olha assim, nossa, é muito, muito gratificante mesmo. Assim. Eu que estou aqui é importante, né, para a pessoa, né, o quanto que isso faz
diferença, inclusive no ânimo dela para seguir. Quer dizer, são tratamentos longos, dolorosos, né? Então, assim, o quanto que a comida ajuda as pessoas a resistirem, a quererem viver, né? E é muito legal, porque falar de comida é falar de sentimento, né? Quando a gente tem momentos comemorativos aqui na Santa Casa, é lindo de se ver, assim, porque a gente coloca algum recado, algum verso, ou a gente faz alguma coisa de especial, quanto eles ficam gratos. A gente tem um processo aqui da cozinha que a gente faz o aniversariante do dia. Então, a gente consegue gerar um relatório de todos os aniversariantes do dia da casa. E aí a gente leva um mimo, é uma sobremesa conforme dieta, uma haste com balão, com um cartão, e a equipe entra cantando parabéns para esse paciente. Nossa, é muito emocionante. Eles choram, choram. Muitos deles falam que nunca recebeu isso na vida. Então, é muito, muito emocionante mesmo. E a gente tem também alguns projetos onde envolve também que eles podem pedir, fazer alguns desejos. E a comida está sempre ali. Está sempre atrelado. E, assim, pessoas que você acha que vai pedir outra coisa, assim, muito diferente. Teve um paciente que pediu para comer uma fatia de bolo de chocolate com calda. Nós tivemos um adolescente que quis comer uma fatia de pizza. Então, a comida, ela fala muito por si, né? Realmente, ela é emoção, né? Ela sai do campo da razão, de tratamento, e ela vem muito linkada com a questão da emoção. Ele quer se sentir, entre aspas, normal de novo. Né? Ele quer sentir uma vida que ele tinha até, né? Até adoecer, até acontecido alguma coisa que o levou ao hospital. E é lindo isso. E legal, assim, essa parceria, né? Esse entendimento aí de múltiplas mãos da cozinha, da nutrição, dos médicos, dos enfermeiros, que são grandes operadores disso tudo, né? A enfermagem como todo, né? Enfermeiros, auxiliares, técnicos, porque é fazer isso tudo acontecer. Tem que fazer essa comida boa lá no 13º e ela tem que chegar em todos os andares, nas suas condições ideais, de preferência com um sorriso, né? Então, assim, são muitas mãos se cruzando nesse caminhar, né? Por exemplo, se os médicos não acreditassem nisso, seria impossível, né? Se o corpo de enfermagem não acreditasse nisso, se as moças que fazem a entrega chegassem lá e de cara ruim jogassem essa comida em cima da mesa, da mesinha, você perderia muito do seu trabalho, né? É muito engraçado. Esse dia para trás, a minha sala fica dentro da cozinha, né? Aquela sala aquária onde eu consigo observar os processos. E esses dias para trás, eu estava olhando uma cozinheira e eu tô vendo ela falar. Eu tô assim, gente, eu vou chegar lá porque eu não tô acreditando que eu tô vendo. E era muito interessante, porque a cada comida, cada marmita fechada era uma oração. Ai, que lindo! Então, a gente tem muito disso mesmo, né? Da fé e de acreditar que aquele alimento, ele realmente é um alimento de cura, né? Daquele paciente, que ele está ali realmente para fazer a diferença, né? Do processo dele de tratamento e de recuperação dentro do hospital. Mas é lindo, acho que comida, né? Falar de comida é lembrar ali do leite materno para a vida, né? Os melhores momentos da nossa vida estão linkados a algo em torno de uma mesa, né? Eu, como boa mineira do interior, fui criada almoçando na mesa, né? Meus pais tinham esse hábito em casa e era uma casa onde tinha muita comemoração em volta, né? Dessa mesa. Então é isso, assim. Eu acho que comida não é comida ruim de hospital. Comida é algo que liberta dentro do hospital, que traz felicidade, né? Que traz cura, que traz conforto.
né, que Exatamente. aconchega, traz É. humanização. E ao longo desses anos todos, você foi construindo esse caminho também, né? Criando departamentos, colocando isso lá na dos estudantes, né? Na pós-graduação, quer dizer, tem todo um trajeto também para chegar. A gente falou sobre as mudanças de processos e equipes, mas tem uma construção também de criar consciência e criar estrutura dentro do próprio hospital, né? Ah, com certeza, né? Quando eu entrei aqui em 2005, né, não era assim, não, né? A gente teve aí uma construção, né, de forma, de melhoria dos processos, né, de galgarenhar algumas coisas, né? Os nossos doadores, que são tão importantes, né, para as melhorias, né? Eu recebi recentemente 4 fórmulas novos que contribuíram brilhantemente para que essa produção dessa comida seja feita de forma melhor, mais adequada, né, trazendo brilho, né, porque a comida precisa de bons equipamentos para ter, né, o apoio da diretoria, né, para a gente comprar todos os insumos, né, porque eu não acredito em fazer uma boa comida com insumos de qualidades ruins, então, assim, o apoio dessa diretoria de comprar a causa, né, de me apoiar durante esse processo, que deixa carta branca aí, né, dentro das possibilidades dele, a compra de bons produtos, né, de confiar, né, que as coisas sejam conduzidas da melhor forma, de investir, né, em tantos hospitais. A cozinha não é um local que tenha tanto investimento, que é diferente da Santa Casa, que tem o apoio, que apoia em comprar, de reformar, né. Estamos aí com o estudo de uma nova cozinha para Santa Casa. Bom. No local novo. Essa cozinha, o ano passado, a gente fez uma boa revitalização dela, então, assim, a gente já fez uma obra bacana, mas estamos aí no plano diretor com uma construção de uma nova entrega dessa cozinha. Então, é isso. Não depende só, né, de uma pessoa, né, Dani? Depende de Muita todo gente. mundo fazer o seu papel de forma, né, adequada, acreditando, né, e juntos, né, para que realmente a gente chegue aí no nosso propósito, que é melhorar a vida das pessoas, entregar uma saúde ponta para todos os brasileiros aí. Aliás, esse é um pedaço, um ponto crítico, sempre, né, dentro de qualquer indústria, de qualquer empreendimento, que é essa linha lá, como é que vai bater no balanço financeiro, quais são os custos. É natural e é justo que as pessoas perguntem, né? Queiram saber qual que é o custo, se dá para economizar, se não dá, qual que é a relação, onde que o custo não é custo, é investimento, porque este é um caso típico que às vezes não é tão fácil de perceber, mas né, é investimento. Ter essa boa cozinha, essa cozinha equipada, essa cozinha que pode, né, escolher insumos, os bons insumos, os melhores insumos, mas alguém vai pagar a conta no fim do mês em um hospital que é filantrópico 100% SUS, essa questão, né, do dinheiro, do controle, da prestação de contas é ainda mais severa, né? Como é que resolve isso, minha amiga? Como é que faz tudo isso que você faz com os custos na rédea? O que acontece, Dani? É porque as pessoas elas têm uma visão muito distorcida, né, em relação. Quando você faz um alimento com um bom produto, ele tem também automaticamente um bom rendimento. Quando você faz um negócio com algo que é muito ruim, esse rendimento ele não é tão bacana quanto o melhor. Então, é aquele verdadeiro ditado, né, que o ruim sai caro, né? Então, por muitas vezes eu tive que pesar, por exemplo, às vezes um fornecedor me mandava X carne que era de um preço, e aí eu comprava do outro que é melhor, mas a rentabilidade do que era melhor era mais positiva. Que aquele que me vendia mais barato, eu tirava 2, 3 cubos de gordura, de óleo, água. Então, realmente é revisão de processo. Então, você precisa colocar na ponta da caneta, anotar, fazer conta, né? Chama a equipe para trabalhar junto com você,
né? Colocar a equipe para fiscalizar, orientar. Então, assim, isso, a cada centavo, ele é importante, porque como é um volume muito alto, quando você coloca isso no lápis, dá muita diferença. Então, assim, fruta, melhor fruta é a fruta da safra. É a mais gostosa, a mais saborosa e a mais barata. Pêssego na Santa Casa só final do ano. Durante o ano, impossível, né? Não consigo comprar, eu vou comprar um importado, é muito caro e não é tão saboroso. Final do ano, que é um preço mais em conta, aí nós vamos introduzir. Então, a gente vai olhando safra, nós vamos olhando questão de fornecedor, vamos fazendo trocas inteligentes, né? Quanto será que eu preciso para ter uma colher? Mas quanto que eu preciso para ter essa colher embalada? Será que é melhor eu já comprar ela embalada ou é melhor eu comprar e pagar um funcionário para embalar? Será que é mais positivo eu ter mais gente para processar um legume ou é positivo eu já comprar esse legume processado? Eu já coloquei isso muitas vezes, né? Com mudança de diretoria, provar que isso para nós é mais produtivo. Eu já tive naquele tempo onde eu gastava 30 pessoas para processar esses legumes. Então, assim, tem que ter conta, tem que pôr no papel, todo mês você tem que fazer avaliação do seu orçamento, né? Ver, negociar, buscar a gente no mercado. É trabalhoso? Mas é aquilo que você se dispôs a fazer, né? Se você não gosta de fazer ou tem preguiça de fazer, aqui não é o seu lugar. Na entrevista, quando eu vou contratar, eu já falo, aqui é lugar para leões. Todo mundo tem direito a ser borboleta, mas aqui só sobrevive leões, porque você tem que ter mesmo muita raça, né? Contar preço, contar talher, contar centavos, porque no final faz muita diferença. Faz muita diferença. E a gente tem que cuidar, porque o dinheiro é da população, não é nosso, né, Dani? Eu fiquei aqui, enquanto você contava, lembrando que quando eu almocei e jantei na Santa Casa, foi acompanhando meu pai, que estava se recuperando da Covid naquele setor, que eu nem sabia que existia até então, que é dos cuidados prolongados. Né? E você falando, e eu pensando, gente, como é que será que, né, que fizeram, né, que dor maluca foi, por exemplo, talvez tenha sido a maior crise que a gente tenha vivido em termos, né, de saúde pública, que foi o período mais crítico da pandemia de Covid, porque os hospitais lotados, a Santa Casa, mais uma vez, um hospital referência, né, e as cadeias de suprimento quebradas. Então, não tinha... A gente sabe do clássico, né, chegou um momento que não tinha máscara, que não tinha álcool em gel, que faltou seringa, e deve ter faltado um monte de coisa na cozinha também. Pode ter faltado, sei lá, talher, né, que é de plástico, e faltou plástico, porque isso é um material, né, no Brasil importado. Faltou caixa de papelão, né, para chegar. Às vezes passou uma coisa louca, que o Brasil tinha celular, só não tinha caixa de papelão para colocar o celular para entregar para as pessoas. Então, fico pensando né, nós passamos semanas com as estradas em Volta de Belo Horizonte fechadas, não entrava, não saía, nem gente, nem produto, nem nada. Então, como operar num sistema de pressão desse, fazendo comida, que é perecível. E quem tem fome tem agora, a gente quer almoçar é hoje. Não adianta ter 2 almoços da manhã. Tem que almoçar hoje e almoçar amanhã. Né? Que pressão foi essa, porque é uma coisa pouco pensada, pouco explorada, para além né, da cozinha, né, das pessoas que estão diretamente envolvidas. Né? É aquilo que a gente falou, a gente não sabe como é que a gente, aqui na área está lá, como é que nós superamos. A verdade é essa. Você não colocou
Uma coisa que você esqueceu aí que fez muita diferença para nós foi os inúmeros atestados dos colaboradores de Covid. Ainda teve Que a isso? gente ficou assim, eu não vou falar para você, eu não sei, Dani, como que a gente deu conta. E outra coisa que foi assim, era muito cobrado, a fiscalização sobre a identificação com o nome mesmo e olhando, porque tinha que separar para deixar na porta, porque senão as copeiras tinham que separar e deixar na porta de cada, não podia entregar na mão, porque vai etiquetado, mas a gente tinha que caber nas mesinhas, né, todos aqueles Sim. alimentos para as enfermeiras entregar, porque elas não tinham acesso direto com esse paciente, e aí a gente tinha que monitorar essa questão da temperatura, porque também não poderia ficar lá muito tempo, por causa do risco da segurança alimentar. Não, foi muito desafiador. E não tinha o sorriso da copeira, então a gente fez várias etiquetas da comunicação que desenvolveu para a gente, que a gente colocava com recados para os pacientes, para eles receberem algum acolhimento durante esse processo com a gente da cozinha. Mas, assim, foi muito desafiador, porque a gente teve que desenvolver vários processos que não existiam, e de uma hora para outra. E era assim, a Santa Casa, ela queria abraçar mesmo a população, porque ela viu, né, sentia essa demanda, e era assim, de um dia para o outro, Dani. A gente fazia reunião de madrugada, de noite, já para abrir novos leitos no outro dia. Então, a gente já ficava matutando o período da noite, como que a gente já ia chegar para a gente dar o direcionamento para o colaborador. E o medo, né? O medo. Eu vou te falar que, assim, eu acho que a gente literalmente somos anjos de guarda mesmo dentro da área. Porque a gente fica tão preocupado com o outro quando a gente é da área de saúde que a gente esquece, né? Hoje, a gente parando para ver quantos, né, atestados, a gente assinou até que viu que o negócio tomou um boom, aí o RH fez um direcionamento, mas no início a gente não tinha noção, né, de como que ia ser, que ia ficar tanto tempo, e os nossos familiares, né, que ficou expostos, né, eu tenho uma filha pequena, né, uma mãe mais velha, marido, né, e eu fui pegar a Covid, acho que lá na quarta, quinta vacina, e eu falo que Deus me protegeu, porque quando eu já estava vacinada eu me senti muito mal. Falo que se eu tivesse pegado no início, acho que eu não sei se eu ia resistir, porque eu fiquei realmente muito baqueada com o Covid. A dor no corpo extrema, né? Mas é isso, eu acho que é isso. A gente que é da saúde, eu acho que a gente fala tanto, a gente quer tanto o bem que o bem vem. A gente acredita tão positivamente que as coisas vão dar certo, que o mundo conspira a favor e realmente deu certo. A gente fez um trabalho maravilhoso, né? E acho que contribuiu demais com a população, né? Infelizmente, vidas nós perdemos, mas nós também ganhamos muitas vidas, trouxemos a cura aí, né? De muitas pessoas. Depois do Covid, a gente abriu uma ala para receber, né, com os sintomas, que alguns tiveram alguns sintomas mais problemáticos. Tratamos também o pós-Covid, mas, graças a Deus, na minha visão, deu certo, né? A gente acolheu aí inúmeras vidas, né? Foi rápido, né? Igual você falou, né, Nani? A gente dividiu o hospital em geral e respiratório com uma maestria numa velocidade enorme, assim, muito rápido. Mas eu acho que nós aqui da Santa Casa, nós estamos preparadas para desafios, porque é tudo tão macro, né? Tudo tão grande, que quando eu faço já visita técnica, essa semana eu fui fazer visita num lactário, de um hospital menor. E aí foi muito engraçado, porque na hora que eu cheguei, a gestora tá assim, eu sei que você veio para fazer a visita, mas eu não vou aguentar, eu vou ter que te perguntar, a visita vai ser eu com você, não você comigo, vou te perguntar tudo, eu quero tirar todas as... Porque é muito pequenininho, né? Como que você dá conta de fazer isso? Eu falei, não, eu que quero te perguntar, peraí.
A gente é tão acostumado no automático de fazer macro, que a gente não tem nem noção. A gente só tem noção da dimensão quando a gente vai para outros hospitais e a gente escuta os números, né? É isso mesmo. Mas tenha certeza de que não só no período da Covid, mas ele deixou tudo escancarado, né? O quanto vocês fazem, o quanto é gigantesco e o quanto é imprescindível para a população, não só de Belo Horizonte, né, para a população do estado, para a população do país. Toda vez que eu passo na porta dessa Santa Casa, eu vou olhando as plaquinhas, que eu aprendo um monte de cidade nova, que eu não sabia que existia, porque é um monte de plaquinha do interior, de outros estados. Então, assim, tenha consciência do tamanho que vocês têm e da importância que vocês têm para todos nós. A gente está no finalzinho, eu podia ficar aqui conversando o dia inteiro, facilmente, porque é tanta coisa para saber, é tão grande, né? E é uma coisa que a gente entende pouco, né? A gente como população, né? Como clientes apenas, né? A gente não enxerga o tamanho e os detalhes disso tudo. Mas a gente está num papo sobre gastronomia, né? E aí eu queria te perguntar sobre esse espaço, né? A gente fala, a palavra gastronomia tomou um ar muito chique nos últimos anos, né? Essa coisa de chefe, de sommelier, mas os hospitais são um espaço de gastronomia também para profissionais, né? Né, de comida pensada, né, de comida que tem um objetivo e que é gostosa. Então tem aí um espaço para profissionais que pouca gente pensa nisso quando está lá se formando, né? Com certeza, com certeza. A gastronomia é a química, né, da alimentação. Então, para qualquer cardápio que você for montar, você precisa dessa beleza, né, do cardápio combinar, né? Para você fazer a carne suína, ela tem uma guarnição que casa com ela, né? Que tem um arroz, que tem uma salada, que tem um feijão, tem uma forma de um feijão que fica melhor casado. Então, é muito possível fazer, hoje a gente faz isso, né? A gente, há um tempo atrás, nós lançamos aí um prato único de gastronomia, fizemos a noite de massas no próprio SUS, né? Com algumas massas para pacientes que poderiam receber, né? Então, você consegue, com certeza, fazer essa alquimia aí da comida dentro do hospital, né? Por que não? Os molhos, né, com as carnes, o arroz, você pode colorir esse arroz de várias formas, você pode preparar essa guarnição gourmetizada de várias formas. Então, tem que realmente quebrar esse paradigma que o hospital ele é um local para comidas sem gosto, sem sabor, né? Uma das parcerias que eu busco muito é essa mesmo, de ter uma faculdade, né, para abrir o campo mesmo, né? A gente ainda não conseguiu, mas eu já solicitei para ter o campo de gastronomia dentro da área hospitalar, porque eu acho que é enriquecedor. Eu tenho bastante contato com as nutricionistas dos outros hospitais, eu falei que a gente precisa fazer até um seminário mesmo, Sim, de gastronomia hospitalar, porque vários de nós temos vários cardápios maravilhosos, deliciosos e que são enriquecedor, né? Até para a própria população, para a utilização de restos que as pessoas jogam fora, de cascas, sementes, que são extremamente nutritivas e que enriquece bastante esse alimento. Nós estamos com um projeto para o próximo ano para trabalhar com um escritório de funcional. Tem um nutricionista que trabalha nessa área, ele provavelmente vem como nosso consultor, para a gente fazer exatamente isso. Fazer uns blends, né? Fazer algumas alquimias aí com os condimentos para a gente enriquecer essa comida, trazer
não só sofisticação, mas também trazer o enriquecimento mesmo de vitaminas, sais minerais, processos inflamatórios. A gente está pensando também em trabalhar com essa parte na linha de chás, onde o próprio nutricionista e o médico também possam prescrever, né? Tanto o chá funcional, quanto o chá que trabalha aí essa parte emocional, que também interfere muito no tratamento desse paciente. Nós temos muitas coisas aí, pensamentos e novidades, nós vamos te deixar na parte, tá, Dani? Para você estar. Por favor, e na hora que sair esse seminário, me chama. Me chama para a gente cobrir esse seminário. A gente só para finalizar, Dani, a gente faz já alguns reaproveitamentos. Recentemente a gente fez o bolo da borra de café, que fica muito gostoso, e a gente aproveita casca e sementes. A gente faz alguns doces com casca, farofas enriquecidas, com aveia, casca de banana. Então, assim, tem bastante coisa aí para a gente depois discutir e conversar mais. Eba, já ficamos combinadas. Então, vou aí buscar umas receitas. Esse aí de borra me interessou sobremaneira. Vou ir buscar umas receitas já. Olha, foi um prazer, uma delícia te conhecer, saber mais dessa atividade, né, que é tão importante. Eu agradeço muito, né, tudo que vocês fazem e por essa conversa. E a gente está também aqui no Diário do Comércio à disposição, né, e realmente muito obrigada. A gente já fica agendada para um próximo papo. Com certeza. Eu que agradeço o convite e a confiança pelo nosso trabalho aqui da Santa Casa. Imagina. Olha, gente, um beijo, muito obrigada pela companhia. Até a próxima.